Ela está de volta. Quem? A caixinha de perguntas. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Primeiro chamar atenção para um novo objeto deste cenário, a bola da Copa do Mundo de Clubes. É claro, né? Foi tão marcante para mim que eu tive que comprar. Mas eu comprei aqui, porque lá o preço estava um absurdo e não cabia mais nada na mala para voltar. Vamos então com a caixinha, que eu prometi também fazer na semana passada, e separei algumas perguntas da semana passada, juntei com algumas dessa. Pois bem, espero conseguir agradar a maioria. Vamos lá. O Rafael Figueiredo pergunta se eu enxergo o fim do ciclo do Abel ou a torcida do Palmeiras está maluca. Acabou de sair notícia, inclusive, ele falou na coletiva, né, depois da vitória sobre o Galo, que tem um contrato na mesa para renovar por mais 2 anos. O que falta é mexer numa cláusula, que a cláusula seria: se eu não ganhar títulos, eu posso ir embora. E aí eu tô pensando, essa cláusula é meio estranha, né? Porque se ele de fato quiser ir embora, ele tem um objetivo, né, uma motivação ali, um conflito de interesses, porque em tese ele tem que treinar para o time ser campeão. Se ele quiser ir embora, ele pode simplesmente fazer o time não ser campeão, né? Mas independentemente disso, eu acho que do ponto de vista do Palmeiras, de torcedor, de diretoria, é claro que o Abel ele elevou, Abel e a administração, né? E o salto que o Palmeiras deu como um todo lá no início, eu acho que o Abel acho que foi uma figura bem mais importante e impactante do que talvez hoje, ou considerando aí os últimos 2 anos, né? A temporada 24 e essa parte da temporada 25, em que o Palmeiras está mais rico, com maior capacidade financeira, as contratações são abalizadas por ele, e dentro de campo o Palmeiras talvez não explore aí totalmente o seu potencial. Né? A gente concorda aí por desempenho recente em Libertadores, Brasileirão, essa Copa do Mundo de clubes e tal. Então, não sei se é o ponto de fim de ciclo, porque eu acho que isso envolve também desgaste com diretoria e tal, mas eu acho que ele está num momento em que ele tem que ser mais cobrado por desempenho e resultados. Porque o Palmeiras, em faturamento, é número 2 do Brasil, em folha salarial deve ser isso aí, e não joga como, né? Embora esteja sempre disputando os títulos, ano passado saiu cedo na Copa do Brasil e da Libertadores, mas disputou o Brasileirão até o fim. Eu acho que o Palmeiras pode mais. Acho que você também concorda, né? Faraújo BH, essa pergunta é muito boa. Pensando na Copa do Mundo de 26, quanto um torcedor tem que investir para ver uns jogos da primeira fase? Minha gente, eu vou responder aqui mais ou menos de cabeça, não fui fazer as contas. E primeiro, só para deixar claro, né? Há viagens e viagens. Tem gente que quer viajar para estar num momento ali tranquilo, curtir com família, etc. E tem gente que é aquela viagem perrengue para poder conseguir tudo. Tem gente que quer pôr um conforto a viagem inteira, vai depender, é claro, da sua situação financeira, né, econômica, o que, que você pode arcar, o que, que você quer abrir mão. Pô, eu prefiro ficar num hotel ruim, mal localizado, mas conseguia todos os jogos. Eu não. Quero tirar ali uma semaninha para poder assistir. Vou tentar responder aqui nesse cenário, né? Vou pegar como exemplo Palmeiras e Fluminense nessa Copa do Mundo, que jogaram 2 jogos seguidos em Nova York. E se uma pessoa fizesse um planejamento para ficar uma semana em Nova York, no caso do Flu, o Fluminense jogou numa terça e num sábado. Então vamos lá, você fica de sábado até. Você fica de domingo até o outro domingo. Você passa uma semana. 7 dias. Bota aí uma diária de R$ 1.000, R$ 900, porque tem taxa pra caramba em Nova York. E eu tô pensando aqui num local, né, num hotel bem localizado. Também de nada adiantaria, por exemplo, no caso de Nova York, você ficar em Nova Jersey, que é onde fica o estádio. E Nova York é a cidade mais cara, tá? Com certeza é a cidade mais cara dos Estados Unidos, pelo menos de todas que eu fui, de que eu ouço falar. Miami, por exemplo, seria mais barato, Orlando também é mais barato, embora com outras condições, né? Tendo que alugar carro, etc. Mas enfim, bota aí R$ 1.000 de diária, então estamos falando de R$ 7.000 para hotel. Alimentação, bota aí
Tem que comer mal, hein? Muito fast food, hein? Mas bota aí uns R$ 300 por dia de alimentação. Tá caro. Nova York tá caro. Em outras cidades vai ser bem mais barato. 200 e poucos reais de alimentação. O ingresso dos jogos. A passagem, né? Que você pode conseguir juntando milha, ou você pode comprar em condições com super antecipação, né? Quando já saiu o sorteio. Cara, mas bota aí para passar uma semana, eu chuto, putz, uns 15 a 20 mil reais. No mínimo, tá? No mínimo. Para passar uma semana ver 2 jogos. Tem que ver se na Copa do Mundo serão jogos na mesma cidade, se tiver deslocamento interno, aí aumenta tudo. Que assim, eu peguei o exemplo de Nova York, porque Nova York, Uber caríssimo. Se você tiver que usar Uber, né? Porque preferência é para usar transporte público. Quase todos os aeroportos têm trem, tem metrô, muito bom na cidade, mas é isso, a alimentação é cara. E aí, se você quiser curtir, por exemplo, um bar, uma cerveja estava $9, com taxa, com gorjeta, não sei o que lá, $12. Você vai fazer as contas, você quer morrer. Pelo amor de Deus, né? É caro, tá? Mas eu peguei um exemplo também aqui bastante caro, mas bota aí uns 15 mil reais pra ficar uma semaninha. Então comece a juntar dinheiro, porque aí você pergunta, vale a pena? Eu digo, vale. E vale muito. Copa do Mundo, então, é uma loucura, porque dependendo de. E essa vai ser com 48 seleções, dependendo de onde for, é... a cidade vai estar vivendo a Copa e a cidade vai estar recebendo torcedores de 5 países diferentes. Então vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura, uma festa. Então eu acho que a Copa do Mundo de Seleções vai ser brabíssima nesse sentido. Mas assim, tem que torcer para ter sede boa, né? Deslocamento bom, que tenha uma malha ali de avião, né? De voos internos, para você não se ferrar também tendo que pegar muita escala. Tô me alongando aqui na resposta, porque é isso. No fim das contas, vai depender de onde vai jogar mesmo. Mas pode ficar tranquilo também que barato não vai ser, porque o dólar tá caro e algumas cidades, especialmente como Nova York, estão caríssimas, caríssimas, quase impraticáveis. Matheus P. Aguiar. O bom desempenho dos brasileiros no Mundial pode mascarar o buraco que estamos e que estávamos começando a terceira idade para olhar direito? No caso, Edinaldo, Liga, etc. Olha, Matheus, eu acho que não. Bastaram também algumas rodadas do Campeonato Brasileiro para a gente perceber que, né, coisas que a gente já sabia, mas quando o campeonato é às vezes mal cuidado, maltratado, não adianta, né? Começar a ter jogo quarto, domingo e tal, começa a ter impacto de lesão, qualidade do gramado, enfim, os horários, as datas, o calendário. A gente já sabe que, né, a Copa do Mundo é uma super exceção em que os melhores clubes brasileiros, né, e mais o Fluminense, que foi o melhor clube brasileiro na Copa do Mundo, mas que na prévia não era, né, em condições específicas, podem surpreender a segunda prateleira para baixo da Europa e também do mundo. Mas eu acho que essas pautas sobre criação de liga, fair play, tudo isso já está sendo falado, já foi endereçado, já está sendo discutido. Eu não acho que a Copa do Mundo vai mascarar qualquer coisa. Né? Tá todo mundo bastante ciente dos nossos problemas, do que a gente tem que fazer, e eu espero que as coisas andem rápido. Né? Isso também vai depender da colaboração dos próprios clubes. A gente está vendo aí, quero fazer vídeo sobre isso, do BAP dando declaração, polêmica, a Leila respondendo e tal. Mas eu sinto que as coisas já estão bem mais perto de acontecer do que estavam antes. E é importante. A gente sabe que os clubes estão se unindo nesse sentido, para discutir fair play, calendário, liga, direitos de transmissão, como vai ser o Brasileirão, quem vai tomar conta. Podem ter certeza que é uma questão já de meses para anunciarem alguma coisa e anos para a gente começar a ver os efeitos práticos. Acho que é isso. O Bagre 33. O que explica transferências tão caras no futebol inglês? Vou tentar resumir. Outro dia eu fiz um vídeo aqui. 14 dos 20 clubes da Premier League estão entre os 30 de maior faturamento do mundo. Ou seja, clube que vende é rico, clube que compra é rico. Clube que vende geralmente não precisa vender. Ou sabe que o que compra
é mais rico ainda, ou é tão rico quanto, e vai tentar extrair o máximo. Além disso, tem a questão do jogador estar adaptado na liga, que é uma liga de primeiríssima prateleira. Então, por exemplo, o Manchester United agora, você deu o exemplo do Madueke aí na pergunta, né? O Madueke joga no Chelsea e foi para o Arsenal, né? Essas transferências internas são realmente caras. O Manchester United contratou o Matheus Cunha e o Mbeumo e pagou uma nota absurda por eles, mas talvez porque estava um pouco traumatizado de contratar destaques de outras ligas, eles não se adaptarem. E aí apostou para destaques da liga interna. Mas é isso, o Wolverhampton e o Brentford não queriam vender os seus craques, os melhores jogadores do seu time. E aí falou, então, meu filho, ou paga cláusula, ou paga 70, 80 milhões. E assim é a vida, né? Eu acho que os clubes ingleses já estão bastante acostumados e é tudo por dinheiro. Se eles são mais caros, tem mais dinheiro rodando, né? Sendo movimentado, obviamente quem vende não vai facilitar. E tá certo. E tem a questão aí que não é o caso do Madueke, porque eu acho que o Madueke é formado na Holanda, né? Apesar de ter passaporte nacionalidade inglesa. Mas tem a questão do homegrown, que eles chamam. Você, na Premier League, na inscrição dos 25 jogadores da Premier League, 8 deles precisam ter sido formados no país. Ter jogado, essa aí a gente sabe por causa do FM. Ter jogado 3 anos entre os 15 e os 21 num clube inglês. 3 anos seguidos. Entre os 15 e 21. E isso é valioso também, porque senão um elenco seria recheado de estrangeiros e dessa maneira a Premier League até fomenta que os clubes passem a revelar e, enfim, cuidar desses jogadores. Se você prevê ter 17 estrangeiros e 8 homegrowns, esses 8 são peça rara. Eles valem mais. Então ainda tem isso. Vê se tem um inglês pereba sendo transferido por uma nota, porque ele não é tão pereba quanto outros ingleses e ele atende a esse critério que é raro, né, na formação de um elenco. Gui Brandão, um grande cai esse ano, qual? Aí, para essa eu estudei, né? Você considerar, eu considero o Atlético Paranaense grande, mas você pode estar falando de G12, né? Mas o Atlético caiu em 24, o Santos caiu em 23, Grêmio e Bahia em 21, Botafogo em Vasco em 2020 e o Cruzeiro em 2019. Então temos aí um histórico bastante razoável de clubes grandes caindo. Se você olha para a tabela desse ano, você vê que o Santos está ali, o Vasco está por ali, o São Paulo, o Grêmio. No ano passado, o Atlético Paranaense nessa altura não estava lá embaixo e também despencou. Sei lá, posso citar aqui Atlético Mineiro, Corinthians, que pode ter uma super crise financeira, o próprio Fluminense se resolvendo contratar ninguém. Então, tudo isso para dizer que eu acho que um grande cai, tá? Porque a cada caindo 4, né? 20% do campeonato é muita gente. Eu acho que um grande cai. Mas diga você quem é esse clube, porque eu é que não vou fazer isso agora. Peter Kings, quem é o seu 9 da seleção? Por preferência, encaixe no esquema do Carleto. A temporada europeia vai começar daqui a algumas semanas. Eu acho que, né, em setembro tem a data FIFA. Eu acho que estão na liderança, ou vai na frente dessa lista. Eu acho que o Richarlison caiu bastante. Eu colocaria Matheus Cunha, João Pedro e o Igor Jesus, que se transferiu para o Nottingham Forest, entre talvez os mais cotados para aparecerem nessa lista. Mas eu vou surpreender aqui e eu tentaria jogar como seleção. Eu sei que eu entendo a opção do Ancelotti, né, a preferência, quem ele quer, se ele quer esse esquema e tal, se ele quer um 9, beleza. Mas o Matheus Cunha não é 9, não vai jogar de 9 no United. O João Pedro também não é exatamente o 9. O Igor Jesus sim é o 9, mas vamos acompanhar como vai ser a sua adaptação no campeonato inglês. Eu iria com o Neymar, cara. Como falso 9, né, evidentemente. E o Neymar estando bem até lá. Essa é a premissa. Neymar estando bem fisicamente? O Neymar hipotético, sim, né? Mas esse Neymar, nessa hipótese dele estar bem fisicamente, eu iria com o Neymar de falso 9, porque eu não consigo enxergar um time com Neymar e 3 atacantes. Porque os 3 atacantes vão ter que se doar muito na marcação, e, inclusive os pontas fechando o meio-campo e no combate também lá na frente. Então, se o Neymar jogar como falso 9 e a gente tiver mais gente para correr no meio-campo, fechar buraco, faixa central ali, não deixar o adversário jogar pelo meio, e o Neymar tiver total liberdade mesmo para
enfim, pegar a bola, ter mais tempo, conseguir se dosar mais durante os jogos. A gente sabe que o Neymar não tem uma condição física de outros tempos, até mesmo na Copa de 22, por conta das lesões também, ele já chegou baleado. Então, se a gente quiser usar o Neymar, vai ter que ser nas melhores condições possíveis. E eu acho que seria um time em torno dele como falso 9. Beleza, esquece. Não tá bem, Neymar não vai ser cogitado. Vamos para esses nomes, que, como vocês sabem, Matheus Cunha não é 9, João Pedro não é 9. E o Igor Jesus é sim o 9, mas a gente tem que acompanhar. Tá faltando. É o que a gente já vem falando. Tá faltando um meia criativo, né? Meia barra volante criativo. Tá faltando um camisa 9 para a seleção brasileira, né? Que a gente tem aí em outras seleções. A Argentina, por exemplo, tem o Lautaro e o Julián Álvares. Mas é isso, eu acho que a gente começa a temporada europeia observando esses nomes. E aí tem os nomes do futebol brasileiro que podem se firmar ou não. Caio Jorge, que está num tremendo início de Brasileirão, o Pedro que pode voltar e etc. Tá? Mas listaria esses 3 nomes aí, eu acho que na liderança, e o Caio Jorge ali em quarto, bem pertinho. O HL Costa, sei que você é tricolor, mas pro meu Vasco a salvação, cara. O Vasco está numa espiral, né, de resultados ruins, crise política, insegurança jurídica, o clube não é vendido, não tem proposta, porque também está com embrólio na justiça ainda, aí falta dinheiro, não consegue reforçar o time, aí o time tem desempenho ruim. Cara, assim, o Vasco já está há muitos e muitos anos nessa situação e o que nos leva a acreditar que, cara, a luz está cada vez mais distante. Entrou o Pedrinho, né, com todas as boas intenções do planeta, e tá muito difícil também para o Pedrinho conseguir recolocar o Vasco em qualquer lugar. É óbvio que a salvação, o Vasco é enorme, com uma torcida enorme, né, essas coisas também não... eu acho que são minadas, né? O torcedor, a própria esperança do torcedor do Vasco já vem sendo minada já há muito tempo. Tanto que ele provavelmente não se dá o direito de acreditar super confiante que as coisas vão mudar de uma hora para outra. Ele já sabe que não dá para se empolgar tanto, mas ao mesmo tempo o Vasco tem um potencial enorme. Então, primeiro ele tem que resolver a situação dele com a justiça, com a ACAP, com a 777, e aí poder ser vendido novamente e torcer para que seja um bom comprador, que tenha boas intenções, que tenha dinheiro, que esteja disposto, né, a pagar a dívida, né? Por enquanto o Vasco está no modo sobrevivência total, né? Se oferecerem para o Vasco aí se salvar da Série B esse ano, acho que o torcedor assina, porque, né, sabe que as coisas podem ficar ainda piores e não tem dinheiro, dívida, né, tá em RJ, então ganhou mais tempo para pagar dívidas, mas daqui a pouco tudo isso bate na porta. E o Vasco precisa estar minimamente estável quando isso acontecer. Tem salvação sim, tá? Só respondendo, mas não parece estar bem próximo, não. Alisson Levi, no momento, quem são os favoritos na Sula e na Liberta? A gente está num momento aqui de janela, cara, bem crucial, tá? Palmeiras vendendo, Botafogo vendendo, Flamengo vendendo, os 3 comprando. O São Paulo tendo várias lesões, o Inter não se firma. Citando aqui brasileiros da Libertadores, né? Eu nem abri o chaveamento aqui, mas eu lembro que o Fortaleza também está lá, mas acho que ninguém espera que o Fortaleza seja favorito. Eu colocaria o Flamengo pelo chaveamento, por um lado da chave, como com boas condições, mas o Flamengo, neste exato momento, acabou de ganhar o Fla-Flu, mas notícias de lesões de jogadores e está com dificuldade para contratar. Tá para vender o Wesley também. E não tem tantos nomes assim, além do Carrascal e do Saul no radar. Mas o Flamengo está numa transição, o time vai mudar. E vai mudar durante a janela, durante os campeonatos. O Palmeiras também está mudando, o Botafogo também. Eu acho que pelo chaveamento, o Flamengo vai chegar lá, vai chegar longe, eu acho, tá? Tem um confronto contra o Inter, eu acho que o Flamengo é favorito, passa. E aí eu diria que na Liberta, então, o Flamengo é favorito por isso, pelo chaveamento. Na Sula, o Fluminense acabou de vender o Aras. Como é que eu vou falar que o Fluminense é favorito na Sula? Né? E na Sula tem um domínio menor de brasileiros. Tanto que vários brasileiros já se... mais uma vez, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Eu posso citar aqui o Bahia. E o Bahia pode ser eliminado. O Vasco eu acredito que vai ser eliminado. O Atlético Mineiro acho que passa. O Grêmio tem uma missão
bem árdua de reverter aí um 2-0. Eu citaria, eu acho que o Galo por um lado da chave, talvez o Del Valle, que ganhou bem do Vasco. Mas loucura, assim, não consigo falar também de um time gringo, né, sudaca, que aí também por falta de conhecimento, né, de chegar e bancar, pô, esse é favorito também. Se o Fluminense contratar bem um lado da chave e talvez o Atlético Mineiro do outro, talvez essa possa ser a final, mas tem sido raro, né, brasileiros fazendo final de Sula como na Libertadores. Fábio e Pedro, qual seria a prioridade número 1 do Flu com valores recebidos no Mundial e também pela venda do Aras? O Fluminense vai arrecadar 11 fixos mais 5 de bônus, né? De euros, milhões de euros. E no Mundial, o Fluminense arrecadou 60 milhões de dólares, mais ou menos, mas a gente sabe que vai ter um desconto pelo menos de 30%. Então bota aí 40 milhões de dólares arrecadando e vários outros custos aí, talvez premiação. Então vamos reduzir para 30 milhões de dólares. Então tem ali 30 de dólares de euros e 11 milhões do Aras. É muito dinheiro. E o Fluminense precisa, como prioridade número 1, resolver o seu fluxo de caixa do ano, garantir que os salários vão estar em dia e, evidentemente, contratar. Precisa contratar bastante porque o setor ofensivo, que é o mais importante do time, que é o que ganha jogos, está passando por um momento terrível. Já precisava de atacantes antes, desde o início do ano, desde que vendeu o Cauã Elias. E agora, gritante. Até porque o Aras saiu, o Aras, eu brinco, né? É meio time. E ele porque ele fazia tudo pelo Fluminense. Pegava a bola e resolvia um monte de problema. Então, não é necessariamente um ponta que tem que chegar, mas do meio para frente, o Fluminense precisa de 2 titulares e 2 titulares que vão resolver. Chegar e jogar. E eu não sei se o John Kennedy por ataque é um desses e não sei se contratar mais um ponta também adianta. De repente alguém que jogue por dentro, já que tá difícil ali pro Ganso também. Tá? Basicamente é isso. Mas é óbvio que dá para pensar em pagar outras dívidas, enfim. Mas o torcedor se preocupa mais com o time porque sabe que sempre tem um risco ali nas competições nacionais e o torcedor quer mirar título, quer não título brasileiro, que esse é muito difícil por conta da distância de elencos, mas um mata-mata, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, dependendo do chaveamento, isso pode acontecer. Times que estão na Libertadores devem poupar na Copa do Brasil. Olha, a ordem de prioridades, eu acho que de todo torcedor e do clube já era. Libertadores em primeiro lugar, Brasileiro em segundo, Copa do Brasil em terceiro. Eu vi que o Flamengo falando que brasileiro esse ano seria a prioridade, porque se você se prepara melhor para os pontos corridos, você tem, enfim, até mais chance de ir bem no mata-mata. Se preparar para o mata-mata é meio loucura, né? Enfim. Mas a Copa do Mundo, né, nos trouxe, acho que mais uma questão ali para a gente jogar à luz é que a importância de você ir bem na Libertadores agora é gigantesca. Porque o dinheiro que o Mundial proporciona, né, pode criar até um desequilíbrio ali interno. Né? O que seria o Fluminense com esses 40, 30 milhões de dólares a menos? E uma oportunidade graças ao título da Libertadores. E beleza, né? Ganhar a Libertadores todo mundo quer, todo mundo sabe que é importante. Para além de dinheiro, é a glória eterna, né? É o ponto alto máximo alcançável por qualquer clube brasileiro. Mas ninguém sabe como vai ser a próxima edição do Mundial. Então, às vezes, um clube brasileiro pode ir por ranking. O Atlético Mineiro, se não tivesse o limite de clubes, teria ido pelo ranking, sem ganhar uma Libertadores. Então, é importante que você vá bem. Ou vai que, sei lá, aumenta exponencialmente o número de vagas. E aí você tem grandes chances de ir pelo ranking. Então, a Libertadores, que já era prioridade, esquece. Tá? Para mim, tá bem à frente agora até do Brasileirão. Só que para quem não tá na Libertadores, tem que jogar a Vera Brasileirão. Então também não tem como priorizar muito a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil só ganha um, e só o campeão vai para a Libertadores. Já via brasileiro, vão 6, às vezes 7, às vezes 8, às vezes 9. Tudo bem que com os campeões ali entre os 9, né? Mas o recado é, valorize ainda mais a Libertadores, que isso, além de toda a relevância que o torneio tem, pode trazer um dinheiro muito importante. A última aqui para fechar, Lucas L. Aquino. Se você fosse presidente da CBF, Liga, como seria o seu calendário?
Cara, calendário já pensei bastante, né? Muito. O que tá ao alcance da CBF e da Liga, né? Não tem, assim, no meu mundo ideal, eu reduziria a data FIFA, por exemplo. Acho que tem muita data FIFA, ainda mais aumentando a Copa do Mundo. Perde-se o sentido de você ter eliminatórias gigantescas e tudo mais. Você diminui a data FIFA até para a outra competição FIFA que está ganhando o cartaz, que é a Copa do Mundo de Clubes, poder estar lá sem muitas queixas, né? Então, eu reduziria a data FIFA. Agora, o que está ao alcance da CBF, né, e da Liga Brasileira é reduzir estaduais. Reduzir estaduais ao máximo, começar o Brasileirão muito antes. Primeiro, 30 dias de férias, mais 3 semanas de pré-temporada. Eu partiria dessa premissa. Então, estamos aqui falando de 51 dias já dedicados a isso. Restariam ali no ano 300 e pouco, aí vai ter a pausa do meio de ano, que tem as competições, tem as pausas de data FIFA e tal. Eu reduziria o campeonato estadual a, tipo, para os grandes, umas 6 datas, quartas de final, semifinal, final, de repente ida e volta em cada. Para os pequenos, mais tempo, e que os estaduais pudessem servir como uma espécie de Série E. Já fiz vídeo sobre isso. Seria que meio que uma Série E regionalizada, e depois eles jogariam entre eles, né, os times pequenos que forem melhor nos estaduais jogariam entre eles para conseguir classificação para a Série D. É importante que os pequenos joguem mais, até para manter o ecossistema do futebol brasileiro funcionando, e os grandes precisariam jogar menos. E aí, talvez, algumas mudanças ali de... Poxa, Brasileirão só fim de semana, idealmente só fim de semana. Copa do Brasil transformar só em jogo único e aumentar muita fase. E os times das divisões, né, vão entrando de acordo com as próprias divisões. Então, o time Série A, de repente, entra na terceira fase, com o time da Série B. Na segunda fase, time da Série C e D. E a primeira fase só com o time de Série E e os times sem divisão. Também acho que já fiz vídeo sobre isso. E aí, jogo único. Que aí você valoriza o jogo. Não tem esse negócio de jogo reserva. E aí você mantém o número de datas. Ou, de repente, bota aí de volta a partir das quartas de final. Aí dá para se pensar. E eu acho que para ter Libertadores e Copa do Brasil em meio de semana, Brasileirão no fim de semana. E é isso, respeitar a data FIFA bonitinho, estaduais reduzindo, e eu acho que aí todo mundo é feliz. Menos é mais. Não tem muito o que fazer também. Menos é mais. A gente está num momento, numa fase que todo mundo já entendeu que os grandes jogam muito, os pequenos jogam pouco, e isso acaba matando o futebol brasileiro. Qualidade dos gramados, o número de lesões e etc. Tá? Menos é mais. Aí a gente pode conseguir valorizar ainda mais o Campeonato Brasileiro, melhorando esse produto e todas as outras questões aí que não envolvem calendário, que eu sei que foi a sua pergunta. Valeu? Espero que vocês tenham gostado de mais uma caixinha de perguntas. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui. E vamos nessa, tá? Vídeos de futebol quase todos os dias. Eu prometo todos os dias, às vezes não dá pra fazer, mas tamo aqui, firme e forte. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.